de questão de pandemia ou não. Bom, boa tarde a todos, desculpa a enrolação aqui para começar, eu estava só trocando uma ideia com vocês sobre a questão toda do EAD, peço desculpa a todos que não estão gostando nem um pouco. Olha lá, o Davi já deu um toque que está instável, já estou gravando a aula aqui, Davi, já vou começar a falar. O nosso tema que a gente está discutindo é convolução, então vamos colocar aqui, convolução. Convolução. Convolução, a gente já viu vamos ver se a gente se lembra aqui da aula passada, qual foi a essência aqui do problema que a gente percebeu. A gente aprendeu o seguinte, ó, quando eu tenho uma função f de S, que a transformada de Laplace, que ela é transformada de Laplace de um f de t, f de t, quando eu tenho uma função gzão de S, que é transformada de Laplace de gzinho de t. E eu quero saber quem que é a função h de t, que a transformada de Laplace dela vai dar o produto das duas. Então, eu digo assim, se a transformada de Laplace de h de t for igual ao produto das duas, f de S, tem vários jeitos de escrever o teorema, né? Eu estou escrevendo de uma maneira que tem de entender. Se a transformada de Laplace de uma h de t, não é nem a f nem a g, a transformada dela é o produto das duas transformadas, então isso implica que a h de t é o produto de convolução da f com a g. É f estrela convolução com g, que é igual integral de 0 até t, f de t menos tal, g de tal, d tal. Tá lá. Olha só, tá? Então, quer dizer, é exatamente isso que está escrito ali que está explicando no livro, né? Outra forma, ou então, né, outro jeito que você tem de pensar esse teorema, ou então, você pode pensar assim, a transformada inversa do Fão vezes Gzão, transformada inversa de Fão de S vezes Gzão de S, não é Finho de T, Gzinho de T. É Finho convolução Gzinho. Né? F convolução G. Certo? Seria um outro jeito de pensar. Tá? Bom, então essa que é a ideia. Então quer dizer, são duas coisas juntas, né? Uma é o teorema, que é essa ideia de relacionar convolução com a transformada de Laplace. A outra é a ideia só de você pensar só em produto de convolução, que é essa definição, e tem aquelas propriedades que a gente discutiu, né? A questão da comutatividade, que eu demonstrei para vocês, associativo em relação à adição, aquela brincadeira que a gente viu que f convolução 1 não necessariamente é igual a f, de que f convolução f, que seria um f ao quadrado, vamos dizer assim, não é necessariamente maior ou igual que zero. Eu mostrei isso tudo para vocês na aula passada. Tá? Então agora, chegamos a fazer, como eu estava dizendo aqui agora há pouco, chegamos a fazer um exemplo, eu fiz por frações parciais e por convolução. Agora eu queria discutir alguns outros exercícios, exemplos aqui com vocês, antes de entrar em série de potência. Tá? E o que eu queria discutir, eu vou começar por esse aqui, exercício 4 da página 274. Olha só. Encontre a transformada de Laplace dessa função aqui, f de t. Então vamos lá, exercício 4, página 274. Vamos ver se eu consigo fazer sem olhar a resposta aqui. Olha lá, exercício 4. Página 274. 274. Então, ele quer que você encontre a transformada de Laplace dessa função. Se f de t é igual f de t, olha só, vamos raciocinar aqui. Se f de t é igual integral, olha só como é que é a função. O cara podia ter escrito só seno de t, né, uma coisa assim. Não, integral de 0 até t menos tal ao quadrado, t menos tal ao quadrado,
cosseno de 2 tal de tal. Cosseno de 2 tal de tal. Essa é a minha f de t. Então, o exercício pergunta, a transformada de Laplace dela, transformada do f de t, é igual a quanto? Interrogação. Interrogação. Beleza. Então, como que a gente pode pensar isso aqui? Bom, você tem o teorema aqui, ó. O teorema diz o seguinte, ó. L a menos 1 desse produto é convolução, né? Isso aqui é equivalente, já que eu escrevi isso aqui em cima, né? Vamos complementar aqui. Isso aqui é equivalente a dizer que, isso aqui equivale a dizer, passando L menos 1 para o lado de cá, L da convolução é igual a Fão Gzão. Fão de S, Gzão de S. Também você pode pensar assim, é equivalente. E repara que aqui é uma convolução, né? Isso aqui é um produto de convolução. O que você percebe aqui? Quem que é a função? De quem que a gente está fazendo a convolução aqui? O que seria? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. O que seria isso aqui? Isso aqui é um f de t menos tal. O que seria isso aqui? Isso aqui é um g de tal, se a gente for comparar com a produto de convolução. Só que eu não vou usar, é porque não é f não, peraí, eu coloquei uma letra infeliz. Vamos usar outra letra, vamos usar G e H, porque aqui já tem a letra F sendo usada. Cometi uma pequena gafe. Então vamos colocar aqui, ó, G de t menos tal, H de tal, para não misturar com essa letra F aqui. Então o que eu percebo? Eu percebo o seguinte, pô, G de t menos tal é t menos tal ao quadrado, G de t menos tal igual a t menos tal ao quadrado. Isso aqui implica que G de t é igual a t ao quadrado. Você concorda comigo? Quem concorda com o que eu acabei de escrever? Vamos ver se alguém fala alguma coisa. Se caiu a internet do pessoal aí com calor. Se eles estão... Aí, o pessoal está concordando. Sim, pelo menos um aluno. Tá aí, mais alunos concordaram. E esse H de tal aqui? Esse é mais fácil ainda, né? Se H de tal é igual a cosseno de 2 tal, obviamente, o H de t, que a gente está lidando aqui, é igual a cosseno de 2t. Então, eu já tenho as funções que geram essa convolução aqui. Então, qual é a conclusão que eu chego? Eu chego à seguinte conclusão, esse f de t, ele nada mais é do que g convolução h. G convolução h. Certo? De t. É a função que é o resultado da convolução de g com h. Bom, então, dessa forma, a transformada de f de t, que é o que o exercício pede, transformada de f de t, ela é igual à transformada do g convolução com h. Olha só que interessante. Isso aqui é igual, pelo teorema que a gente acabou de ver, transformada da convolução vai ser transformada de uma vezes a transformada da outra. Então, seria o gzão de S transformada da g de t, certo? Vezes hzão de S. Esse hzão de S seria, deixa eu colocar aqui do lado, em vez de colocar embaixo. Gzão de S vezes hzão de S, que é transformada do g de t vezes a transformada do h de t. Do h de t. G de t é t ao quadrado. Então, quem que é a transformada de t ao quadrado? Seria transformada de t é igual a 1 sobre s ao quadrado. Transformada de t ao quadrado é igual a 2 sobre s ao cubo. Estou me lembrando da tabela. Lembra da tabela? Tem que saber a tabela. H de s, transformada do h de t. O h de t é cosseno de 2t. Então, quem que é a transformada de cosseno de 2t? É S sobre S ao quadrado mais 4. Então, o resultado disso aqui dá S corta com S ao cubo, né? Fica 2 sobre
S ao quadrado vezes S ao quadrado mais 4. Será que acertamos? Deixa eu ver aqui na resposta. Será que eu acertei? Será que eu fiz um monte de baboseira? Deixa eu ver aqui. Ah, turma, tá aqui, ó. Pelo menos a minha resposta bateu com a minha mesmo de algum tempo atrás, porque foi eu mesmo que fiz. Agora precisa ver se bate com o gabarito, né? Ele está dizendo que é o exercício 4 da 6.6. Eu tenho um gabaritinho aqui, quer ver? Aqui, ó. Vamos abrir esse gabarito aqui. Exercício 4 da 6.6. Olha lá. Quatro da 6.6. 2 sobre S ao quadrado mais 4. Acertei, turma. Acertei. Então tá aqui. Ó, tem um outro exercício aqui, exercício 8. Enquanto é transformado em verbo... Não, isso aqui deixa para vocês, que é no mesmo esquema. Eu quero ver algum com equação diferencial aqui. Deixa eu ver aqui. Não, algum com esse aí deixa para vocês fazerem. Vamos ver aqui um... não, com equação diferencial não coloquei nenhum, devia ter colocado aqui. Tá? Então aqui fechou a nota de aula, beleza, depois vocês estudam esses exemplos que estão aí. Vamos partir para esse aqui, ó, do livro, Encontre a solução do problema de valor inicial. Esse aqui é muito interessante pelo seguinte, vai usar convolução misturado com resolução de equação diferencial, e tem um detalhe interessante ali. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Não, o pessoal entendeu, o pessoal compreendeu ali. Tem um detalhe interessante ali, que é o seguinte, olha só, ele coloca a equação diferencial e deixa em termos de G de T, deixa genérico aqui. Olha que interessante. Você vai conseguir resolver o PVI sem saber exatamente quem é essa função G de T. Y duas linhas, então você tem a seguinte equação, Y duas linhas mais 4Y igual a um G de T, igual a um G de T. E você sabe que Y de 0 é igual a 3, Y' de 0 igual a menos 1. Y de 0 é igual a 3, PVI típico, né? Y' de 0 igual a menos 1. Opa! Opa! Será que caiu a live aí? Fez um barulhinho estranho aqui. O pessoal tá me acompanhando aí? Vamos ver se o pessoal tá online aí. Aí, o pessoal tá aí. Não, tá aí. Que susto. Tá ok. Lucas Quirino, Vitor Hugo, José Vitor, Thiago Balsi, Gabriel Brunet. Olha aí o PVI. Bom, aí o cara diz o seguinte aqui, ó. Encontra a solução desse PVI. E deixa esse G de T aqui. Quer dizer, então se eu for tacar aqui transformada de Laplace, vai acontecer o seguinte, eu vou tacar L dos dois lados, né, vou pegar ali a equação diferencial, Y duas linhas, mais 4Y igual a G de T, vou tacar L dos dois lados, L de Y duas linhas mais 4Y é igual a L de G de T, aí distribui o L, então vai ficar L de Y duas linhas mais 4L de Y igual esse L de G de T, vamos chamar de Gzão de S. Ok? Aí aqui fórmulas operacionais que eu tinha passado para vocês. Quanto que é a Laplace da segunda derivada? S ao quadrado. Aí, veja bem, Gzão de S é o L de G. O L de Y a gente chama de Fão de S, para não confundir, né? Tem as duas aqui. Então vai ficar S ao quadrado, Fão de S, igual, não, menos, né? S, Y de 0, menos Y' de 0, mais 4 vezes F de S, igual a G de S. Tá lá. Então, veja só. Aqui ele diz no enunciado que o Y de 0 é 3, Y' de 0 é menos 1. Então, vai ficar S ao quadrado, Fão de S, menos, aí aqui vai ficar 3S,
menos y' de zero, menos menos 1, que é mais 1, ok? Mais 1. Mais 4 f de s, mais 4 f de s, igual a g de s. G de s. Tá lá. Deixa eu limpar aqui minha tela que tá. Mais 4f de s igual a g de s. Tá lá. Bom, isolou aqui o f de s, porque dá para juntar esses dois termos e botar em evidência, né? S ao quadrado mais 4 f de s igual a g de s, menos 3s vai para lá, mais 3s, mais 1 vai para lá, menos 1. Menos 1. A hora que você passa o s ao quadrado mais 4 dividindo, você fica com f de s igual g de s dividido por s ao quadrado mais 4, por s ao quadrado mais 4, mais, aí aqui vai ficar, eu acho melhor deixar separado aqui, deixa aqui, ó, 3 vezes s dividido por s ao quadrado mais 4, menos 1 sobre s ao quadrado mais 4. Eu acho que fica legal assim. Tá? E aí, como é que a gente faz para terminar essa resolução aí? Como é que você faz para terminar a resolução? Bom, o que a gente quer saber não é o f de s, a gente quer saber o y de t. E y de t, ele é igual à transformada inversa do f de s, como a gente sempre faz no final da resolução das equações diferenciais por transformada. L a menos 1 de f de s. Olha lá. Então, né, isso implica... Bom, implica não. L a menos, já vou aproveitar aqui. L a menos 1 de f de s é L a menos 1 de tudo isso. Então, vai ficar L a menos 1 de gzão de s sobre s ao quadrado mais 4. S ao quadrado mais 4. Mais 3 vezes L a menos 1 de S sobre S ao quadrado mais 4, menos L a menos 1, menos L a menos 1 de 1 sobre S ao quadrado mais 4. É isso aqui. Bom, esse aqui eu vou até ajeitar ele aqui, ó, porque esse L a menos 1 aqui é melhor a gente escrever assim, ó. Imagina esse 1 sobre, com 2 aqui, né, vezes 2 e multiplicado por meio. Então fica meio L a menos 1, 2 sobre S ao quadrado mais 4. Aí acho que fica mais legal assim. Tá? E analisando essa situação aqui, o que a gente vê? A gente vê o seguinte, esse aqui tá bom para usar uma convolução. Por quê? Porque esse L a menos 1, eu vou repensar ele assim, ó. Ele é como se fosse um desse aqui, né? Um desse aqui, coloca o meio aqui fora, coloca um 2 aqui multiplicando, fica 2 sobre S ao quadrado mais 4, vezes o gzão de S. Né? Tanto faz, pode escrever primeiro o G de S, depois esse, porque aqui a ordem do produto não altera, né? É um Hzão de S vezes um Gzão de S, L a menos 1. Quer dizer, então tá perfeito para você usar isso aqui, ó, que eu tinha falado aqui no começo da aula. Tá perfeito para usar isso aqui. L a menos 1 do produto é igual a uma convolução. Certo? Essa que é a ideia ali. Então, tá lá. Mais 3 vezes. Aí esse aqui, turma, francamente, qual que é a transformada inversa de S sobre S ao quadrado mais 4? Não é possível que essa turma não sabe isso. Alguém vai me responder. Professor, acho que é G de T. Você está falando da onde? G de T?
Deixa eu ver se talvez eu tenha errado aqui em cima. Não, tá tudo certo. Tem um G de T aqui no problema, mas eu não sei de que parte que você estava falando. Putz, turma, cadê vocês aqui? Vocês sumiram tudo? Ah, mas não é possível. Cadê essa turma aí? Reage aí, turma. L a menos 1 de S sobre S ao quadrado mais 4. Cosseno de AT. No caso, cosseno de 2T, exatamente, perfeito. Cosseno de 2T. Então, aqui ficou cosseno de 2T. Menos meio. Quem que é esse aqui? 2 sobre S ao quadrado mais 4. Vocês concordam comigo? Porque eu escrevi aqui, ó. Seno de 2T. Ok? Então, e essa aqui? Essa aqui é convolução. Então, vai ter que ficar assim, ó. É a transformada inversa desse aqui, que é justamente seno, então, em primeiro lugar, tem um meio aqui fora, vezes transformada inversa desse, que é seno de 2t, convolução, com transformada inversa do g de s. Só que transformada inversa do g de s é o gzinho de t, vezes gzinho de t. Olha que legal que ficou. Mais, professor, não estou vendo nada de legal nisso aí. Ah, legal sim, para com isso. Mais 3 vezes cosseno de 2t, menos meio seno de 2t. Tá lá. Isso aqui é igual. Aí você tem que lembrar da fórmula da convolução, né? Como é que é a fórmula da convolução? Integral. Nossa, tô tentando fazer um símbolo bonito de integral aqui. 0 até t. Seno, f de t menos tal. Então vai ficar seno de t menos tal. Seno de 2t menos tal. G de tal. De tal. Mais 3 cosseno de 2t, menos meio de seno de 2t. Resolvemos. Esse aqui é o nosso y de t, a resposta do problema, está aqui. Certo? Vamos ver se a gente acertou. Vamos dar uma checada aqui no livro. Então, está aqui. Calculando a transformada de Laplace da equação diferencial. Aí, em vez de chamar de f de s, ele chamou de y de s, mas tudo bem. Aqui, não separou, mas acho que vai ser obrigado a separar. Separou. Olha lá, o meio que eu falei. Tá lá, tá indo igual. Olha lá, chegou. 3 cosseno de 2t. 3 cosseno de 2t. Menos meio seno de 2t. Mais meio da integral. Só ficou fora de ordem aqui, mas tá a mesma resposta. Certo? Vocês entenderam como é que funcionou aí, sim ou não? O pessoal entendeu esse exercício? A resposta ficou em função do g de t. Certo, turma? Olha o pessoal aí, nem responde o professor. Ih, pop-up aqui, ó. Jean Victor Boni Menezes. Tá aqui. Seja bem-vindo, Jean Victor. Seja bem-vindo aí. Aproveita e dá uma olhada aqui na resposta do exercício, ó, de convolução. A resposta y de t desse PVI, esse y que a gente estava procurando aqui, e que tem essa situação aqui, ele ficou escrito dessa forma, em termos da G, que você não sabe. Então, é legal assim, se você pegar isso aqui e substituir uma G, você já sabe. Por exemplo, se G de t fosse 0, se aqui fosse y duas linhas mais 4y igual a 0, então G de t igual a 0. Então vira um 0 aqui dentro da integral. Então zerou a integral, sumiu esse termo. Olha que bacana. E aí a resposta fica, a resposta lá do PVI fica 3 cosseno 2t menos meio seno de 2t. Acabou, já resolveu. Certo? Então, quer dizer, muito prático. Aí, não, mas então não é 0. Vamos supor que aqui fosse seno de t. Aí você vem aqui, coloca um seno, resolve essa integral aqui, vai surgir uma função, soma com essas duas, é a resposta aqui. Já respeitando as condições iniciais. Certo? Então, é um negócio bem interessante. Bom, tudo bem. Parece que o pessoal não animou muito.
Ele faz aqui uns comentários finais, isso aqui é simplesmente digamos assim, uma resolução genérica, né? Então ele pega e escreve uma equação diferencial genérica, taca a transformada de Laplace e chega numa solução genérica também, né? E está mostrando que a solução genérica vai ser a soma de duas soluções particulares. Então, tudo bem. Função de transferência. Vamos dar uma lida nisso aqui com os alunos, é melhor do que passar rápido. Olha só, isso aqui vale a pena para fechar o CAP, né? O exemplo 2, porque nós acabamos de discutir o exemplo aqui, então vale a pena ler isso, né? Se um termo não homogêneo específico, termo homogêneo seria G igual a zero. Com G igual a zero, você colocaria zero aqui, some a integral, fica só essas duas. Mas se um termo não homogêneo específico, tipo, que nem eu falei, por exemplo, seno de t, parece um seno de tal aqui. Um termo não homogêneo específico G é dado, então a integral nessa equação 19 pode ser calculada. E se você não conseguir fazer na mão, existem métodos numéricos computacionais de você calcular essa integral e você descobre a solução. Quer dizer, então é interessantíssimo esse método da convolução, porque ele está permitindo você achar uma solução para esse PVI específico, não conhecendo a princípio o G de t. Você deixa a solução em função de G de t. O exemplo 2 ilustra a força da convolução como uma ferramenta para encontrar a solução de um PVI, em função de uma integral. De fato, é possível proceder de um modo bastante semelhante em problemas mais gerais. Então, ele coloca aqui uma equação diferencial genérica, não aquela específica, né? AY duas linhas, mais BY' mais CY igual a G de t, com duas condições iniciais. ABC são constantes, e G é uma função dada, né? A abordagem de transformada fornece uma compreensão mais profunda sobre a estrutura da solução. É comum a referência ao problema de valor inicial como um problema de entrada e saída. Assim, os coeficientes ABC descrevem as propriedades de algum sistema físico, e G de t corresponde a uma força externa agindo sobre o sistema. Sim, pelo seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Olha só que interessante isso aqui. Se você tem essa equação aqui, A, Y duas linhas, mais BY' mais CY igual a um G de t, isso aqui pode representar um sistema massa-mola. O que num sistema massa-mola, esse termo aqui está relacionado à constante, ao quão forte é a mola, constante da mola, né? Constante de Hooke, acho que é o nome, né? E esse termo está relacionado à massa do sistema massa-mola. E esse termo do meio aqui, o B, está relacionado a algum atrito que você pode ter entre a massinha e o chão, né? Vocês sabem que o sistema massa-mola é assim. Como é que é um sistema massa-mola? Ele é assim, você tem aqui tem alguma coisa, uma mola presa aqui na parede, né? Ela está presa aqui. Eu não sei desenhar uma mola, não foi mal. Pronto, isso aqui é uma mola. Aí aqui na outra ponta da mola, você tem um bloquinho preso aqui, né? O bloquinho está preso aqui. Só que não pode estar flutuando o bloquinho, né, professor? Não, o bloquinho não flutua. Ele está encostado aqui no chão. E ele, evidentemente, tem uma massa M aqui, certo? Ele é uma massa M, tá? Então, o que acontece com essa massa M? Você tem aqui a força que a mola aplica nela, certo? Uma força para cá, aqui assim. Então, vetorzinho força aqui para representar. E você tem, claro que você tem o peso, né? Mas o peso, vocês já aprenderam já em física, o peso ele é cancelado aqui pela força normal, que o chão reage em cima do bloco, a força normal, né? Só que pode acontecer de ter uma força de atrito. Então, essas aqui cancela, quer dizer, o bloco não se mexe na vertical, ele fica na horizontal. Mas você tem aqui uma força, você pode ter uma força de atrito aqui no chão, que aí vai aparecer esse termo aqui. Esse termo aqui está relacionado com a força de atrito. Tá? E esse G de T, o que é o G de T? O G de T é se tiver uma mãozinha aqui empurrando a mola.
tiver um carinha parado aqui, ó, e ele está empurrando a mola para frente, para trás, enquanto, junto com o sistema massa-mola, com a própria mola fazendo sua força, ele também faz uma força aqui. Esse cara aqui, ele representa o G de T, ele é uma força externa, é o que ele falou aqui, ó. O G de T corresponde a uma força externa. Tá? Se você não tiver o G de T, para você ver como é que isso aqui está profundamente ligado, como é que uma coisa está ligada com a outra, vamos supor que você não tenha o G de T, você tem só a força aqui da mola, a mola está oscilando, e você não tem atrito. Né? Supondo, para facilitar, para vocês verem, ó, supondo que você tem um G de T igual a zero, quer dizer, não tem ninguém empurrando ali, não tem força externa, e a força de atrito também é nula, força de atrito também é igual a zero, então, como é que ficaria a equação para esse sistema? Bom, você sabe que segundo a lei de Newton, então, segundo a lei de Newton, ela diz que a resultante das forças, segundo a lei de Newton, diz que a resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, como que você poderia aplicar a segunda lei de Newton aqui nesse sistema se você não tem força externa, sumiu o carinha, e não tem força de atrito? Então, você vai ter só a força da mola. Imagina que isso aqui é um eixo X, que começa aqui no zero, tem uma certa posição aqui onde a mola está em repouso, né? Ou você pode até imaginar que a mola está em repouso no zero, tá? E aí ela fica um pouco negativa, um pouco positiva, um pouco negativa, um pouco positiva, enquanto ela oscila, né? A massa. Então, você pode perceber que essa força aqui, ela vai ser... Quer dizer, quando você esmaga a mola para a esquerda, a massa está nas posições negativas. Suponha que o repouso dela, quando ela está em repouso sem oscilar, vamos dizer que ela está no x igual a zero. Então, se eu empurrar ela para cá, ela passa para o x negativo, o bloquinho. E a força está apontando para a direita, no sentido do x positivo. Porém, se eu puxo o bloquinho para cá, o bloquinho para a direita, ele vem para o x positivo. Mas aí a força da mola está puxando ela para o negativo. Então, a força está sempre ao contrário do sinal do x. Se eu esmago o bloco para o negativo, a força aponta para o positivo. Se eu puxo o bloco para o positivo, a força da mola tenta voltar ele para o negativo. Então, e como não tem atrito, e não tem essas forças na vertical, então a única força que tem atuando, a resultante, é essa força da mola, que, como eu expliquei para vocês, ela é o contrário de para onde está o bloco. Se o bloco está para o x positivo, a força está apontando para o negativo. Se o bloco está para o x negativo, então essa única resultante é menos kx, né, onde x é a posição do bloquinho. E k depende da mola. Se for uma mola muito forte, você tem um certo valor de k. É uma constante da mola isso aqui, tá certo? Menos kx. E menos porque é aquilo que eu falei, está sempre ao contrário da orientação. Igual a massa da bloquinho, m, vezes a aceleração. Só que todo mundo que já estudou cálculo e física sabe que a aceleração, todo mundo sabe que velocidade é igual dx dt. Se x for a posição, se x é a posição em função do tempo, a velocidade é dx dt, que é igual a x'. E a aceleração é d2x dt2, que é igual a x duas linhas. Deixa eu perguntar para a turma, vocês já fizeram Física 1, né? Pessoal aqui já fez... Ih, pessoal, vocês estão meio putos. Vocês já fizeram Física 1, não? Vocês se lembram, então, dessa jogada da derivada, né? Isso que eu estou falando, vocês se lembram? Se x igual a x de t é a posição, dx dt é a velocidade, d2x dt2 é a aceleração. Então, essa aceleração aqui pode ser trocada, para ficar tudo em termos de x, vai ficar menos kx igual a m, no lugar da aceleração, d2x dt2. Virou uma equação diferencial, segundo a lei de Newton, hein? Você nunca esperava por essa, hein? Que a segunda lei de Newton tem uma equação diferencial por trás dela. No caso aqui do sistema massa-mola, é menos kx igual a mx duas linhas. Olha só, passa esse menos kx para o lado de cá. Vai ficar zero igual a mx duas linhas mais kx, mais kx, mais kx.
E se você escrever de lá para cá, né, vai ficar... Então, quer dizer, você chegou na seguinte equação diferencial. Outra coisa, a massa é sempre diferente de zero. Nunca tem massa zero no bloco, né? Então, se a massa é diferente de zero, na verdade, a massa é sempre maior do que zero, né? Diferente, mas assim, sempre positiva também. Então, você pode dividir por m dos dois lados. Se dividir por m dos dois lados, vai ficar assim, x duas linhas, mais k dividido por m, vezes x igual a zero. Então, ficou, na verdade, um x duas linhas, mais um c, isso aqui é uma constante, k é constante, massa é constante, cx igual a zero. Você concorda que essa equaçãozinha que eu acabei de escrever, x duas linhas mais cx igual a zero, ela é um caso particular dessa equação que eu tinha escrito aqui em cima. É só você pegar o a igual a 1, aí fica y duas linhas, o b igual a zero, soma esse termo, pronto, y duas linhas mais cy, igual a um g de t. Agora, o g de t ali no nosso caso está zero, porque eu imaginei que não tem esse cara aqui empurrando por fora, empurrando, puxando. Aí, quer dizer, o que esse carinha está fazendo? Se você colocar aqui igual a zero, que nem a gente ficou, aí significa que o cara não está fazendo nada, ele não existe aquele cara. Agora, se você colocar g de t, por exemplo, igual a, sei lá, seno de 2t, isso significa que tem um carinha aqui que está fazendo uma força, que se você fizer o gráfico dessa força, é que nem um seno de 2t, entendeu? Seria o gráfico da frequência. Às vezes ele está empurrando, às vezes está puxando. Então tem uma força externa atuando aqui na mola. Aí vai depender do GT. Mas enfim, por que eu fiz essas contas aqui com vocês? Para mostrar que quando o livro escreve isso aqui, ele não está na mente dele só com um exercício sacal de equação diferencial que não serve para nada, a não ser para dar raiva e reprovar o aluno. Não. Isso aqui representa, como eu estou mostrando para vocês, um sistema massa-mola. Poderia representar também um pêndulo, certo? Oscilando aqui. E, ademais, poderia representar também um circuito RLC. Um circuito RLC. Aí eu sempre me esqueço aqui os coeficientes, mas eu tenho aquela nota de aula lá, quer ver? Ó? O circuito RLC também pode vir daquilo ali. Deixa eu entrar ali na nota de aula, rapidinho. Pode vir assim, pode ser representado, pode ser modelado matematicamente por aquela situação ali que eu estava mostrando, né? Então, aqui, ó, quer ver? Eu acho que está na 3, né? Acho que na nota de aula 3 que eu mostro ali para o aluno a equação do circuito aqui, ó. Cadê o circuito RLC? Olha lá, ó, tá aqui. LQ duas linhas, mais RQ, mais 1 sobre capacitância. Quer dizer, indutância, resistência, 1 sobre capacitância. Força externa. O que é a força externa no caso do circuito RLC? É uma bateria. Pode ter a bateria, pode não ter. Então, quer dizer, se for igual a zero, não tem a bateria. Tem só o capacitor, o resistor e o indutor. Se o capacitor estiver carregado no começo, no tempo igual a zero, vai ficar oscilando o circuito, porque as cargas ficam indo de uma placa do capacitor para outra, da outra para uma. Enquanto ela está oscilando a carga, ela passa pela resistência e passa pelo indutor. Se não tiver resistência, fica só o Q, duas linhas e o Q, quer ver? Deixa eu escrever aqui para vocês. Vamos pegar o caso do circuito RLC. Então tem aquela equação ali que L, Q duas linhas, L, Q duas linhas, mais RQ, mais 1 sobre C, RQ', 1 sobre C, Q, igual a E de T. Se você tem a bateria lá no seu circuito, então vai ficar, né? Aí aqui, resistência, indutor e aqui o capacitor, que eu acho que é com os traços iguais, né? Puta, eu tinha que revisar isso aqui, cara. Faz tempo que eu não estudo essas coisas. Então ficou assim. Então, resultado. Se tem isso aqui, tem um E de T. Tá? Esse equivale ao carinha empurrando a mola lá. Agora, se você faz E de T igual a zero, aí sumiu isso aqui. Aí o que acontece? Fica assim. Fica assim. Então, aí o que você imagina? Você imagina o seguinte, que aqui você tem uma carga positiva, aqui você tem uma carga negativa no tempo igual a zero. Aí começa a correr o tempo, aí
vai passar por aqui, vai passar por aqui, vai vir para cá. É como se fosse um pêndulo. Ele vai começar a fazer assim, até que ele chega no máximo aqui, ó, que é quando inverteu. Todo esse mais veio para cá, todo menos veio para cá. Aí ele começa a voltar para cá. E fica indo. Se tiver a resistência, cada vez que passar aqui, é como se fosse a força de atrito lá no bloco. Vai diminuindo esse fluxo de carga com o tempo até morrer. E aqui ficou quente no final. Aqui esquentou e parou de mover as cargas, depois de um certo ΔT. Se não tiver esse aqui, tiver só o capacitor e o indutor, aí o que acontece? Aí ele é que nem um pêndulo sem atrito, massa-mola sem atrito. Fica oscilando para sempre. Fica oscilando para sempre. Certo? Bom, ou seja, de novo, nós temos aqui no circuito RLC, nós temos a presença desse tipo de equação diferencial aqui. De novo, o termo que aparece à direita do sinal de igual é um termo que representa uma força externa. No caso do massa-mola, seria um carinha empurrando. No caso do circuito RLC, seria uma bateria. Certo? O E de T. Bom, vamos voltar para o texto aqui. Vamos voltar para o texto aqui. Cadê o texto? Então, beleza. É comum a referência ao problema de valor inicial 2021. 2021. Mas, professor, você só falou da equação, você não falou dos valores iniciais. Bom, no caso ali do massa-mola, seria posição inicial, velocidade inicial. No caso do circuito RLC, o Y tipicamente representa as cargas na placa do capacitor. Então, seria carga numa das placas no tempo inicial, e a corrente derivada da carga pelo tempo é a corrente que está fluindo no tempo inicial. Pode ser que no tempo inicial, o tempo igual a zero, já, além da carga, já esteja correndo ali uma corrente. Ou pode ser que está tudo acumulado na forma de carga nas placas do capacitor e não tem corrente nenhuma fluindo. Tá? Se você colocar 0 e 0, aí, sei lá, não tem carga inicial nenhuma, não tem corrente inicial nenhuma. Mas se você colocar valores aqui, aí tem alguma coisa. Por exemplo, aquele problema que a gente acabou de resolver, olha só, com base nisso que a gente está falando. Esse problema aqui, ele seria um massa-mola, sem atrito, porque não tem o termo do meio. O K sobre M lá, constante da mola, dividido pela massa, dá 4. A posição inicial do bloquinho é 3, está deslocado 3 unidades para a direita ali, e a velocidade inicial dele é menos 1. Quer dizer, ele está no tempo igual a zero, ele está deslocado, a mola está um pouco distendida, ele está um pouco para a direita, e já está vindo com uma certa velocidade menos 1. É a fotografia dele no tempo igual a zero. Ele não tem atrito, e aí o cara deixou assim, aberto a força externa. É um G de T. Então, se você colocar num bloquinho desse, que K sobre M é 4, que ele está na posição 3 no tempo zero, e está com velocidade inicial menos 1, se você meter 0 na força externa, o movimento do bloquinho vai ser dado por só essa parte aqui, ignorando a parte da integral. Só essa parte aqui. É o bloquinho se mexendo sem atrito. E sem ninguém empurrando por fora. Agora, continuando sem atrito, mas colocando um cara empurrando por fora conforme uma função G de T, aí já entra esse termo aqui na solução. Certo? Deixa eu perguntar para a turma, vocês estão entendendo o que eu estou falando, turma, ou está completamente surreal o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Vamos ver se tem alguém acompanhando. Pelo menos uma pessoa, não é possível. Sim, aê, valeu, valeu. Não, terrível. Terrível, olha lá, o pessoal está ali. Então, não, tudo bem. A abordagem desse tipo de transformada fornece uma compreensão profunda. É comum esse tipo de problema de valor inicial como um problema de entrada-saída. Os coeficientes ABC descrevem as propriedades de algum sistema físico, como eu falei, massa-mola, circuito RLC, etc., pêndulo. E G de T corresponde à força externa, carinha empurrando o bloco, bateria no circuito RLC, que é a entrada agindo sobre o sistema. Né? Os valores Y0 e Y0' é o estado inicial, é o que está acontecendo, por exemplo, no caso do bloco, com a posição e a velocidade no tempo igual a zero. E a solução é a saída. Então, quer dizer, você entrou com uma força G de T, o bloquinho reage com as suas posições Y em função do tempo, governadas por essa fórmula, que depende da entrada G de T. G de T é entrada, Y é saída. É uma maneira que tem de enxergar isso aí.
calculando a transformada de Laplace, como a gente fez lá no problema e tal, usando as condições iniciais, só que aqui ele fez tudo genérico, né? Você que já colocando, agrupando os termos, colocando em evidência e tal, você chega aqui, a transformada do Gzinho do lado direito vai virar Gzão de S, aqui vai ter a transformada do Yzinho vira Yzão, agrupa os termos, coloca os terminhos em evidência e tal, passa para o outro lado dividindo. Resultado, você fica com Yzão de S, se você isolar aqui, né, você vai passar esse para o outro lado, e vai passar esse parênteses aqui dividindo. Então, olha lá, vai ficar o G de S dividido pelo parênteses, e vai ficar esses dois termos do lado de lá, dividido pelos parênteses, é esse aqui. Ou seja, ele separou o Yzão de S em duas partes. Vai ter a parte psi de S, e vai ter a parcela, né? A parcela psi de S, que é essa, e a parcela φzão, φ de S. Yzão de S é igual a isso. E o Y de T é a L menos 1, transformada inversa desse, que é a transformada inversa desse, mais a transformada inversa desse, φzinho de T, mais psizinho de T. Olha lá. Φzinho de T, transformada inversa do φzão, psi de T, transformada inversa do psi maiúsculo. Tá? Bom, note que φ de T é a solução do problema de valor inicial quando o G de T é zero. É aquilo que eu falei. Lá no nosso exemplo, é aquilo que eu falava assim, ó, se você colocar um G de T igual a zero, some a integral, fica só essa parte. Então, esse aqui é o φzinho de T. E essa integral, junto com esse meio aqui, é o psi de T. Y de T igual φ de T mais psi de T. O psi de T é zero quando a entrada é zero, quando o Gzinho de T é zero. É o que ele está falando ali. Estou só dando uma traduzida aqui nesse texto final, né? Para ficar mais claro para vocês, dando uma didatizada aqui. Então, resultado, beleza, só o φ de T, só essa parte, sem a parte da integral lá no nosso exemplo, vai ser a solução com o G de T igual a zero, tá? Das equações 20 e 21, fazendo G de T igual a zero. Analogamente, o psi de T é a solução disso aqui. Olha só que interessante. O psi de T é a solução disso aqui com o G de T, só o psi, quando eu coloco as condições iguais a zero. Olha que interessante isso aqui. Se eu zerar a função de entrada, sai só essa parte como solução. Se eu zerar os valores iniciais, sai só a parte da convolução como solução, deixando o G de T, claro. Se eu zerar os dois, se eu zero esse aqui e zero o G de T, aí, não sei, talvez dê zero a solução, né? Aí precisa ver depois, fazer as contas. Bom, aqui, eu queria chegar nesse negócio aqui, porque os caras da elétrica vêm falar muito comigo disso aqui. Professor, lá no Laplace tem uma tal função de transferência e tal. Mas tudo bem, mas é interessante isso aqui que ele observou, né? A solução geral é a parte que vem do PVI, mais a parte que vem da convolução do lado direito, do G de T, e se você pegar só essa parte, seria a solução sem G de T, com zero. Se você pegar só essa parte, seria a solução colocando o G de T diferente de zero, mas zerando as condições iniciais. Ok, e não deu maiores explicações, mas tudo bem. Uma vez dados os valores específicos para ABC, podemos encontrar φ de T, que é o L a menos 1 do φzão. L a menos 1 disso aqui, ignorando a parte do G lá, né? Só com ABC você consegue achar. E usando a tabela, possivelmente junto com translação, frações parciais, todas as técnicas que a gente estudou. Para encontrar o psi de T, aí vai entrar a convolução, né? Porque para encontrar o psi de T, é conveniente escrever psi de S igual a H de S, G de S. Foi isso que a gente fez aqui no nosso exemplo. No nosso exemplo que a gente estava aqui, ó. Foi conveniente, a gente fez uma função de S vezes outra função de S e atuou como teorema da convolução, que foi o que permitiu resolver o problema. Então, para achar o psi de T, L-1 do psizão, é conveniente escrever psi de S como H de S vezes G de S. Onde H de S, 1 sobre isso aqui, beleza. Onde H de S é isso. A função H é conhecida como função de transferência. Essa terminologia vem do fato de que H é a razão entre as transformadas da resposta e da função externa. Assim, se você passar o G de S dividindo para cá, né? H de S é igual a psizão de S sobre G de S.
razão entre a transformada da resposta e a transformada da função externa g de S. Função de transferência. Ok, a função H é conhecida como função de transferência. Depende apenas das propriedades do sistema em questão. Ou seja, H de S fica inteiramente determinada pelos coeficientes ABC. H de S. Porém, por outro lado, G de S depende exclusivamente da... Olha a palavra, hein? Excitação. Pô, o que é isso? Excitação externa, G de T. Olha bem, isso aqui nem acredito que eu estou falando isso no meio de uma aula de equações diferenciais. Por outro lado, G de S depende exclusivamente da excitação externa, G de T, que é aplicada ao sistema. Pelo teorema das convoluções, pelo teorema de convolução, né? Aí aqui, ó, que a gente acabou de usar no exemplo ali que a gente resolveu. Tá? Para obter uma melhor compreensão do significado de H de T, lembra que esse Hzão de S que apareceu aqui, ele tem uma transformada inversa Hzinho de T. Vamos considerar o caso em que G de S é igual a 1. Olha só que interessante, se G de S for igual a 1, então G de T igual a delta de T, y de S igual a H de S. Tá? Só que esse delta aqui não tem nada a ver com o delta de Dirac não, tá? Senão ninguém vai entender nada aqui. Isso significa que y igual a H de T, a solução do problema, eu já tinha falado antes, né? Quando você colocando aqui eu até comentei lá em cima, só com G de T e zerando aqui as condições, né? Então, y igual a H de T, só essa parte aqui. Resposta ao impulso e tal, né? Substituindo o G de T por del de T, logo H de T é a resposta do sistema ao impulso unitário aplicado em T igual a 0. É natural chamar H de T de resposta ao impulso do sistema. A equação 28 diz, então, que o de T é convolução à resposta com a força externa. Bom, isso aqui é o seguinte, tem que dar uma lida, depois eu não tinha visto essa última parte aqui, eu achei que terminava no exemplo, né? Isso aqui depois eu dou uma explicada melhor para vocês nisso aqui, senão vai ficar muito corrido, eu estou vendo o tempo acabar, eu queria falar um pouco do CAP 5 também. Ele está só elaborando aqui um pouco mais, tá? Isso aqui não, essa teoria toda eu não vou cobrar de vocês na prova, mas é interessante depois dar uma lida para entender melhor o significado dessas coisas. Por exemplo, aqui fazendo G de S igual a 1, aí aqui vai ficar transformada só do H de S, né, vezes 1, e a gente... não, peraí, eu falei uma besteira aqui para vocês, o G de S igual a 1, então a transformada inversa é o delta de Dirac, sim. Ele não falou aqui que é delta de Dirac, só botou delta, é o delta de Dirac, sim. Tá? G de T igual a delta de Dirac, psi de S igual a H de S, tá? Mas assim, eu prefiro não, eu estou vendo que eu estou correndo muito aqui, depois eu preciso ver melhor esse negócio aqui para explicar melhor. Não tinha visto essa parte final. Já vi que entrou um delta de Dirac aqui, ferrou tudo, tá? Mas é uma parte de discussão final aqui da matéria que eu teria que ter dado uma lida melhor para explicar para vocês. De qualquer forma, o que ficou claro aqui para vocês? Que eu posso usar... Bom, eu acho que o que ficou bem fundamentado é o seguinte, eu posso usar a convolução para tratar esse tipo de problema aqui, onde a equação está em termos de G de T, e aí a solução fica em termos do Gzinho aqui no teorema da convolução. Acho que isso ficou claro com o exemplo e com a explicação aqui, né? Outra coisa que ficou claro é que esses problemas aqui, que é uma equaçãozinha de segunda ordem, com coeficientes constantes igual a uma força externa, ela sempre está atrelada numa realidade física, como eu mostrei aqui para vocês. Pode ser sistema, pode ser circuito RLC, pode ser massa-mola, está sempre ligado com esse tipo de equação diferencial aqui, tá? Então, é isso aí, tá? Aí essa parte final aqui do del... essa parte aqui tudo bem, de separar em duas, achei que não teve problema nenhum. Mas a parte aqui de relacionar com delta de Dirac, função transferência, o H de S, essa partezinha final aqui, depois eu vou ter que dar uma olhada melhor, senão eu vou falar muita besteira. Eu já estava me confundindo, achando que isso aqui não era o delta de Dirac, mas é sim. Agora que eu caio a ficha aqui, G de S igual a 1, então a transformada inversa do G de S é o Gzinho de T. Então, o Gzinho de T é o delta de Dirac, porque a gente, na aula de delta de Dirac, viu que a transformada do delta é 1. Então, se esse G de S é 1, o Gzinho é o delta de Dirac, tá certo. Precisão de S é igual a H de S. Isso significa que Yzinho é igual a H de T. E Yzinho é igual a H de T, certo? Isso aqui eu vou ter que ver melhor depois. Tá? Deixa eu falar, depois na próxima aula, na nossa segunda-feira, né, que aqui hoje é quarta, eu volto nesse último parágrafo aqui só para dar uma explicação melhor para vocês, tá? E corto essa parte final aqui do vídeo que ficou uma porcaria. Eu vou deixar só até quando eu estiver falando
desse pedaço aqui, que eu acho que pelo menos dá para salvar a explicação. Essa parte final aqui ficou uma porcaria, eu gravo outro vídeo para vocês e explico depois. O que eu está me impressionando aqui é o seguinte, eu não queria terminar essa aula sem deixar de pelo menos introduzir aqui para vocês no finalzinho